Oi, gente querida, que prazer, estou muito feliz de estar mais uma vez com você. Na mensagem de hoje, eu começo a falar de uma série sobre o perdão. O perdão é algo muito importante para todos nós. Toda a humanidade precisa de perdão. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. E você lidar com a ofensa, lidar com o pecado, você pode lidar com a revanche, né? Revidando aquilo que te fizeram, ou você pode lidar com o perdão. O perdão é o instrumento de Deus de lidar com o homem, né? O perdão é muito importante porque o pecado existe e todos nós somos pecadores. Agora, perdoar não significa não considerar a ofensa. Não significa considerar o mal que fizeram a você. Perdoar significa ter coragem, primeiro, para admitir que todos somos pecadores e também para admitir que Deus nos perdoou e agir para com o nosso semelhante da mesma maneira como Deus nos trata. Amém? Jesus nos ensinou a perdoar quando ele diz na oração do Pai Nosso, né? Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Queridos, o pecado, ele faz mal para o corpo, ele faz mal para a alma e ele faz mal para o espírito. Agora, o pecado, ele faz mal não só para quem comete, mas faz mal também para quem o recebe. E a pessoa que recebe o pecado, a ofensa, se ela não for sábia para liberar o perdão, ela vai ficar amarrada nos sentimentos, no ódio, na ira, vai adoecer muitas vezes e vai perder as bênçãos de Deus. Hoje, eu quero, na mensagem de hoje, contar cinco histórias maravilhosas, poderosas das Escrituras a respeito do perdão. Amém? A primeira história que eu vou contar para vocês é a história de Esaú e Jacó. Queridos, Isaac, o filho de Abraão, casou-se com Rebeca e eles tiveram gêmeos. Esaú, o primeiro primogênito, e Jacó. Acontece que naquele tempo, o primeiro filho, o primogênito, ele tinha o direito da primogenitura que lhe dava muitos benefícios. Por exemplo, o primeiro filho tinha direito a 50% da herança. Os outros 50% ficava dividido então por todos os demais filhos. No caso de Esaú e Jacó eram dois, então você vai me dizer assim, não fazia diferença nenhuma, né? Porque cada um ia receber 50%. Não é bem assim. Além de ter direito aos 50%, o primogênito tinha direito a tudo de melhor. Por exemplo, na divisão das terras, ele podia escolher a melhor parte, a parte que tivesse mais água, a parte que fosse mais plana. Ele tinha direito também de escolher o melhor rebanho. Então tinha uma série de privilégios do filho primogênito que o segundo não tinha. Por causa disso, durante toda a vida, Jacó quis essa primogenitura. Um dia, Esaú estava chegando de uma caçada, muito cansado, e Jacó estava ali fazendo uma sopa de lentilha, um guisado, devia ter carne também, né? Uma linguicinha, talvez. E brincadeira, tá? Bom, o guisado era maravilhoso. E então ele chega e pede um pouco para o seu irmão. E Jacó fala assim: eu não vou te dar, eu te vendo, se você quiser. Ele falou: mas poxa, o que você quer? Jacó falou: eu quero o direito da primogenitura. Esaú pensou assim: o que me serve esse direito? Vou vender, é de boca mesmo, né? E ele vendeu o direito da primogenitura para Jacó e ficou com um bocado, né? E isso é tão sério que a Bíblia depois, quando vai falar de Esaú, repreende por ele ter rejeitado aquela bênção, né? Bom, passaram os anos, Isaac fica mais velho, tá cego, tá quase para morrer. E então Jacó convence a sua mãe Rebeca de enganar Isaac para ficar com com o direito da primogenitura. Ele se veste com a roupa do irmão, chega perante o pai, junto da mãe, e diz: olha, pai, aqui é o Esaú, eu queria que o senhor me abençoasse. Aí Isaac fala: puxa, mas parece que a voz é de Jacó. Ele fala: não, pai, sou eu. Põe a mão aqui em mim, né? Pegou lã de carneiro, porque Esaú era peludo, né? Isaac passou e falou: é verdade, o braço está peludo, parece mesmo Esaú. Deixa eu ver o cheiro. Sentiu o cheiro, ele tinha usado a roupa do irmão. O cheiro é de Esaú mesmo. E fez a oração da primogenitura para Jacó. Bom, Jacó vai embora, passa algum tempo, chega Esaú e pede
que o pai o abençoe. Aí Isaac fala, mas eu já fiz essa bênção. Aí Esaú fala, pai, eu fui enganado. Quem estava aqui era o Jacó. E aí Isaac fala, mas eu não posso retirar o que eu disse. A bênção vai ficar de fato para Jacó. Esaú ficou com tanto ódio que ele quis matar Jacó. E Jacó teve que fugir. Para vocês terem uma ideia, eles moravam em Beersheba, que fica no sul de Israel. E eles tiveram que... E Jacó fugiu para Harã, que fica lá na Babilônia, fora das fronteiras de Israel. Bom, Jacó fica durante 20 anos lá, ele se casa, ele vai morar na casa do seu tio Labão, né, na propriedade, lá ele se casa com as duas filhas, com Lia e com Raquel, e ele prospera muito, 20 anos passam e Deus dá uma direção para que ele volte a se encontrar com seu irmão. Mas ele está morrendo de medo, porque ele sabia que o que ele tinha cometido era grave. E o interessante, gente, é que ele foi embora e não levou nada. Ou seja, o direito da primogenitura que ele roubou, ele nem ficou com ele. Mas ele estava realmente com muito medo de encontrar o seu irmão. E no caminho para lá, no Vale de Jaboque, ele tem um encontro com o próprio Senhor Jesus, que ali no Velho Testamento é chamado de o anjo do Senhor. E ali eles lutam a noite inteira. Quando chega de manhã, o Senhor fala para ele, eu tenho que ir, porque já está amanhecendo o dia. E ele diz, o Senhor não vai enquanto não me abençoar. E aí o Senhor toca na junta dele, na coxa, ele fica manco, e o Senhor o abençoa. E ali Deus fala para ele, você não é mais o mesmo homem. A partir de agora, você não se chama mais Jacó, você se chama Israel. E eu preciso explicar o que essa mudança de nome significa. Queridos, o nome Jacó, ele é formado de duas palavras hebraicas, né? Yad, que é mão, e Akev, que significa calcanhar. Então, Yaakov significa literalmente a mão no calcanhar. E a Bíblia diz que desde o ventre de Rebeca, Jacó já estava puxando o calcanhar de Esaú, porque ele queria nascer primeiro, ele queria aquela primogenitura, né? Então, o nome dele veio a significar usurpador, aquele que passa a pena nos outros. E quando ele lutou com o Senhor, quando ele teve uma experiência com o Senhor transformou a vida dele. Você falou, Jacó, você não vai mais ser um suplantador. Agora você vai se chamar Israel, porque você lutou como um príncipe com Deus e prevaleceu. Que coisa linda, irmãos. O Senhor lutando com Jacó e deixando ele vencer. Sabe, eu fico pensando, né, que isso é uma coisa de um relacionamento de pai e filho, né? Porque os irmãos, eles sempre entram em competição. Eles sempre lutam para ver quem é mais forte. Um quer passar por cima do outro, mas o pai não. O pai, quando ele se relaciona com os filhos, ele quer que os filhos ganhem. Eu lembro que quando a Erika era pequenininha, eu deixava ela ganhar sempre. Sempre ganhava. Agora que eu tenho meus netos, né? O Enzo, eu deixo ele ganhar tudo. Quando ele crescer, ele vai descobrir que muitas vezes ele ganhou porque eu deixei ele ganhar. Está chegando na fase que ele vai ganhar mesmo, né? E agora está vindo o John. Eu não vejo a hora de ter o meu tempo com o John também para deixar ele ganhar de mim. Por quê? Porque a gente quer ver os nossos filhos, os nossos netos crescerem, serem bem-sucedidos, não é? Foi isso que o Senhor fez com Jacó. Mas Jacó foi transformado e se transformou num homem diferente. Aquele homem usurpador morreu e nasceu um príncipe de Deus. Um homem que lutou com Deus e teve uma experiência profunda com Deus. Mas quando ele chega para encontrar o seu irmão Esaú, ele ora a Deus, pede misericórdia, porque ele está morrendo de medo, irmãos. Mas a graça e a misericórdia de Deus foi com ele. Então, quando ele se encontra com Esaú, lá em Gênesis 33, versículo 4, a Bíblia diz assim, então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Que coisa linda, irmãos, o perdão faz isso. O perdão perdoa a ofensa. O perdão abre mão do direito de revanche. O perdão abre mão do desejo de que o outro se dê mal. Esaú abençoou, o beijou, em seguida quis ver
a sua família. E ele falou, e agora, o que você vai fazer? Perguntou se ele ia ficar por aí. Jacó fala, não, meu irmão, eu vou seguir meu caminho, mas eu não queria seguir o meu caminho sem antes reconciliar com você. Que coisa linda, irmãos. Deus agiu na vida de Jacó e agiu na vida de Esaú, na vida de Jacó para que ele entendesse o mal que ele fez e se arrependesse, e na vida de Esaú para que ele pudesse liberar o perdão do seu irmão e então houvesse a reconciliação. É muito importante que você entenda que a reconciliação sempre será a vontade de Deus. O desejo de Deus é que haja reconciliação entre os seus filhos. Amém? A segunda história que eu quero contar, também é muito conhecida, é a história de José com os seus irmãos. Bom, você sabe que José era filho de Jacó, né? Com Raquel, era o filho querido de Jacó, e os demais irmãos morriam de inveja dele. E ele também era meio petulante, às vezes ele era meio, coque, metidinho, vinha contando os sonhos de grandeza, que ele via ele governando sobre os irmãos, e a verdade é que um dia Jacó pede que José vá até o campo para saber dos irmãos, e quando ele chega lá, os irmãos o jogam numa cova, e depois pensam em matá-lo, mas acabam vendendo eles para os midianitas. A caravana dos midianitas está indo para o Egito, e lá no Egito José é vendido para Potifar, o chefe da guarda real. Vocês sabem que lá ele prospera, se torna o mordomo da casa, mas por causa da esposa de Potifar, ele acaba sendo lançado na prisão, porque ela o acusou de ter de alguma maneira querido ter relações com ela à força, e vocês sabem que era mentira. Lá ele ficou por 2 anos, 2 homens do rei foram jogados lá, o padeiro, o copeiro, ele interpretou o sonho deles, mas os dois, um foi morto, o padeiro, o outro copeiro se esqueceu de falar com o faraó, e quando chega o tempo, o faraó tem aquele sonho fatídico, das 7 vacas magras, das 7 vacas gordas, e aí o copeiro se lembra que José interpretava sonhos. José vai e interpreta o sonho do faraó, e como consequência ele se torna o governador do Egito. Quando se cumpre o sonho do faraó e vem aqueles anos de seca, quem sobe ao Egito para comprar comida? Os irmãos do José. E José estava lá, como aquele que cuidava dos silos, cuidava de todos os grãos, para quem vendia, quanto vendia, e ele então tinha toda a oportunidade do mundo de se vingar. E ali ele cria um joguinho de revela, esconde, tiveram que buscar Benjamim volta, aí eles colocam aquela taça de prata no saco do Benjamim, para acusá-los de roubo, e de repente os irmãos estão todos lá, e ele revela que ele era José, porque eles não tinham reconhecido. José estava muito mais velho, estava agora vestido como um egípcio, com roupas egípcias, eles não o reconheceram. E quando ele se revela, irmãos, eles estão se pelando, porque agora ele tinha toda a chance do mundo de se vingar, de colocá-los na prisão e até mandar matá-los, porque José tinha poder de vida e de morte no Egito. Mas olha o que acontece lá no capítulo 50 de Gênesis, versos 20 e 21. Depois que José se revela para eles, ele traz a seguinte palavra: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e aos vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Queridos, o sonho de José, ou os sonhos de José, estavam se cumprindo. Os irmãos estavam ali, prostrados diante dele. E agora ele tinha toda a chance do mundo de revidar, de ter a sua revanche, de pisar na cabeça dele, de dizer: tá vendo, vocês fizeram isso comigo, agora vocês vão pagar. E no entanto ele diz assim: gente, não tenham medo, vocês quiseram fazer o mal para mim, mas Deus transformou esse mal em bem. E agora Deus me trouxe para cá, para fazer
como vocês veem agora, que conserve muita gente em vida. E ele está se referindo aqui dos egípcios, porque foi ele quem criou esta visão de guardar os grãos, de vender os grãos, de cobrar 20% da colheita de todos os produtores para armazenar os grãos quando chegasse o tempo da seca. Foi José quem fez isso, mas ele também estava ali como aquele que Deus estava usando para preservar e conservar a vida dos seus irmãos. E ele fala: vocês não temam, pois eu vou sustentar vocês, e a vós outros, e aos vossos filhos. E aí ele manda trazer Jacó, o pai, que ainda está vivo. Ele se encontra com o pai, e os irmãos de José, irmãos, vão morar na terra de Gósen, que era uma porção do Egito muito privilegiada. Então vejam o que Deus fez. Aquele que foi, prejudicado, que foi vendido, quase morto por eles. Ele viveu 13 anos como escravo, ou na cadeia, e quando chegou a oportunidade de dar o troco, ele perdoou e abençoou a todos eles. Não é lindo isso? José é um tipo de Jesus, porque Jesus fez exatamente isso. Ele veio para os seus, e os seus não os receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Porque ele nos perdoou. Ao invés de nós pagarmos o que merecíamos, que era o inferno, nós vamos morar no céu juntamente com ele. Não é bênção, irmãos? Glória a Deus. A terceira história linda sobre perdão é a história de Davi. Só que aqui a história de Davi é a história de Davi sendo perdoado por Deus por causa de um grave pecado que ele cometeu. Vocês sabem que Israel estava na guerra e Davi estava no palácio ali descansando. E um dia ele vê do seu alpendre uma jovem tomando banho, muito linda, nua. E ele chama um dos seus servos e fala: quem é aquela moça? Ah, ela é Betseba, ela é esposa de Urias, o teu servo, um soldado valoroso. E Davi vai até ela, tem um caso com ela e ela fica grávida. Quando ele descobre que ela está grávida, ele manda chamar Urias e ele tenta de todo jeito fazer com que Urias dormisse com a sua própria mulher. E Urias falou: não posso dormir, meus irmãos estão lá na guerra, tal, e se negou a dormir com a própria esposa. Aí ele manda então de volta Urias e vai com uma carta, irmãos, com uma carta em que ele, Davi, manda entregar para o capitão dizendo: você vai ter que matar Urias, deixa ele na frente da batalha e tira todos os soldados, porque ele tem que morrer. Por quê, queridos? Porque daqui a pouco Betseba ia estar com a barriga aparecendo. E se Urias permanecesse vivo, ele ia saber que alguém teve com Betseba, e ela, pela lei, ia ser apedrejada. Então Davi, para tentar consertar o erro dele, ele mandou matar um servo fiel. Que pecado, né? Além do adultério, ele ainda mata um servo que é leal a ele, para proteger a pessoa que ele engravidou, né? Então Davi, o homem segundo o coração de Deus, chegou ao mais profundo, né? O ser humano é capaz de fazer coisas horrorosas, né? Mas ele se arrepende. E lá no Salmo 51, ele faz uma oração para Deus. Ele diz assim, o texto começa dizendo: ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele depois de haver ele possuído Betseba, né? Então, isso é a Bíblia explicando aqui o contexto. Ele fala assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi reconheceu, quando o profeta Natã vai e o confronta, que ele tinha cometido um pecado muito grande. Mas ele vai para Deus e pede que Deus o perdoe segundo a benignidade de Deus. Ele está dizendo: Deus, não me trata segundo aquilo que eu mereço. Me trate, Senhor, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele pede: apaga as minhas transgressões. Veja que lindo, irmãos. Perdão é isso. É você apagar as transgressões. É como se elas não existissem, né? Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. E foi isso que Deus fez. Quando nasceu aquela criança, ela morreu.
o filho do pecado. Mas em seguida, ele com Betseba, porque ele se casou com ela, tiveram Salomão. E foi através de Salomão, do filho de Davi, com a mulher de Urias, que vem o Messias. Salomão se tornou o rei de Israel. Então, o perdão de Deus para Davi foi completo. Então, meu querido, eu quero dizer para você que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não importa o que você tenha feito, se você humildemente e sinceramente pedir perdão para Deus, Ele te perdoa. Ele sara todas as nossas enfermidades e perdoa todas as nossas iniquidades. Amém? Como diz o Salmo 103, Deus é capaz de fazer isso na tua vida. Então perdoe aqueles que te feriram. Perdoe aqueles que fizeram com você o mal, porque Deus também nos perdoa segundo a nossa humilhação. Amém? Em nome de Jesus, toma posse disso. A quarta história de perdão é uma história motivada pelo amor de alguém que estava muito grata diante do Senhor. Tá? Esse texto está lá em Lucas, capítulo 7, nos versos 36 e 50. É uma mulher que entra na casa de um fariseu e enquanto Jesus está lá, ela se prostra diante dele, começa a chorar e lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. E naquele momento, Jesus vira para ela e diz assim: por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Aquela mulher, certamente, ao chegar próxima de Jesus, ela percebeu a graça de Jesus. Ela percebeu que ele era misericordioso a ponto de perdoá-la. E ela era uma mulher adúltera, né? O próprio fariseu pensou: puxa vida, se ele fosse um homem de Deus mesmo, ele saberia quem é que está com ele ali, né? Então, ela sentiu que Jesus era diferente dos líderes, né? Dos líderes, das autoridades da lei. Jesus era um homem misericordioso, um homem que sabia perdoar. Então, naquele momento, Jesus perdoa ela e disse assim: perdoados lhe são os muitos pecados, porque ela muito amou. Sabe, meu querido, se você amar a Deus, se você amar o Senhor por aquilo que Ele faz, os seus pecados são perdoados. Então seja uma pessoa amorosa, porque o amor atrai a misericórdia, porque o amor atrai o perdão. Jesus nos ensinou a orar: Pai, perdoa os nossos pecados como nós temos perdoado aos nossos devedores. Amém? Se você amar a Deus, querido, você vai entender que Deus te perdoa. E se você entender também a gravidade do seu perdão, você também vai amar muito mais a Deus. Por isso que a Bíblia diz: quem é que ama mais a Deus? Aquele que não foi perdoado ou aquele que foi perdoado de muito? Aquele que foi perdoado de muito. Não é isso? Então, eu amo tanto a Deus porque todos os dias eu reconheço da onde Ele me tirou. Quando eu era jovem, todo mundo profetizava: esse menino aí não vira nada, ele não presta, tem sangue ruim, ele tem um temperamento que é indomável. E um dia eu conheci o amor de Jesus. E quando eu conheci o amor de Jesus, eu virei essa manteiga. Você me vem chorar toda hora, queridos, é que eu choro de gratidão. Eu não choro por qualquer coisa. Eu choro quando eu me lembro do amor de Deus por mim, da graça de Deus pela minha vida. Por isso que eu amo falar da graça de Deus e do perdão para você, meu querido. Não importa o que você tenha feito, o Senhor é capaz de te perdoar. Aonde abundou os pecados, superabundou a graça. Amém? E última história poderosa que eu quero citar aqui para vocês é a parábola do filho pródigo, que também é uma parábola muito conhecida, né? Um pai tinha 2 filhos, ele era um homem rico. O filho mais novo chegou ao pai e falou: pai, dá uma parte na herança que eu quero ir embora. Eu não quero viver aqui. Quero viver sozinho, quero viver longe daqui. E o pai então antecipa a herança. Isso era uma atitude muito grave naquela época, porque naquele tempo uma herança abençoada só acontecia quando o pai morresse. Então, na verdade, o filho estava matando o pai no coração, né? E ele vai então para longe e vive uma vida dissoluta, em pecado, gasta tudo que tem. E quando acaba o dinheiro, ele vai ser escravo, né? Vai trabalhar
comendo a mesma comida dos porcos. E um dia esse camarada, ele chega à conclusão que ele fez a escolha errada. E aí ele diz assim: eu vou para a casa do meu pai. Porque lá na casa do meu pai, os servos vivem de uma maneira muito mais digna do que eu estou vivendo aqui. Então, ele começa a planejar no coração o que ele vai falar com o pai. Olha o que o texto diz em Lucas capítulo 15, versículos 20 a 23. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos. Queridos, essa história fala da história dos pecadores que somos todos nós. E o nosso Deus, que é o Pai, que nos recebe para perdoar. Aqui nesse texto, a gente tem algumas lições importantes sobre perdão. Primeiro, não existe perdão sem arrependimento. O filho decidiu voltar para a casa do pai e pedir perdão para ele. Então ele se arrependeu. Segunda história, que o pai ao longe já estava esperando para o filho e correu para ele. Então, quando, meu querido, o teu coração está arrependido, Deus já está disposto a ir na sua direção para te abraçar e restaurar este relacionamento que foi quebrado. Quando o filho foi abraçado pelo pai, então chegou a hora da confissão do pecado. Porque a Bíblia diz que sem a confissão do pecado não há remissão. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Então o filho disse assim: pai, pequei contra os céus e contra ti. É isso que a gente tem que fazer quando a gente vai entregar a vida para Jesus. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai, porém, disse aos servos. E aí vem a parte do pai em conceder o perdão. E eu quero falar para vocês do tamanho do perdão de Deus. E ele diz assim: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Na antiguidade, uma roupa boa significava dignidade. Então o perdão traz de volta a dignidade. Deus passa a nos olhar como pessoas justas, justificados por causa da nova vestimenta de justiça que Ele nos dá. Amém? E depois ele diz mais: vestiu, ponde-lhe um anel no dedo. Anel no dedo fala de filiação. Era um anel com um brasão da família. Todas as famílias importantes tinham um brasão, tinham um anel com um brasão. Aquilo mostrava que aquele indivíduo que usasse aquele anel era filho daquele fulano que tinha todas aquelas posses e aquelas propriedades. E Deus está dizendo assim: todo aquele que me aceita, todo aquele que vem a mim, eu torno filho. A Bíblia diz assim: a todos quantos o receberam, a Jesus, deu-nos o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Eu sou filho de Deus porque eu creio em Jesus. E você, já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Porque se você aceitou, você já tem um anel no dedo também. Amém? E o texto diz: e sandálias nos pés. Isto também é algo muito importante, porque a sandália fala da caminhada, né? Naquele tempo havia muitas pedras no caminho, e uma pessoa que se andasse descalças, ela ia ferir os seus pés. E Deus está prometendo que o perdão nos provê tudo o que necessitamos para uma caminhada com Deus, uma caminhada firme, uma caminhada justa, uma caminhada de vitória. Então eu profetizo isso na tua vida também, meu querido. Confessa os seus pecados e os teus caminhos serão aplanados pelo Senhor. Amém? E confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não é isso? E por fim ele diz: trazei também e matai o novilho cevado. O novilho cevado, o novilho gordo, fala de Jesus. Quando Jesus ensinou que o pai ia receber numa festa onde um novilho cevado ia ser comido, ele já estava apontando para o seu próprio sacrifício, para que eu e você, meu querido, tivéssemos acesso a Deus.
Não é maravilhoso que quando Deus olha para a gente, Ele não vê os nossos pecados, Ele vê o sangue de Jesus, Ele vê o sacrifício do seu Filho Jesus. É por isso que lá no céu, meus amados, quem vai receber toda a honra e toda a glória não somos nós. Ninguém vai poder chegar lá e dizer, eu estou aqui porque eu fui bom, eu estou aqui porque eu não matei, eu não roubei. Eu estou aqui porque eu era pecador, mas eu reconheci e confessei o meu Senhor Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Então, meu querido, eu quero terminar essa palavra dizendo para você, se você não perdoar, você não vai conhecer o perdão. Então, não importa qual tenha sido o mal que lhe tenham feito, perdoa. Porque nós fazemos muito mais mal contra Deus e Ele nos perdoa. Então, perdoa quem quer que seja, qualquer que tenha sido o motivo. Por quê? Porque o perdão de Deus é muito maior do que o perdão que nós podemos conceder a qualquer pessoa. Amém? Eu espero que você tenha sido abençoado por essa palavra e que você possa viver uma vida de perdão. Porque quem perdoa é livre, porque quem perdoa não está amarrado no passado, porque quem perdoa tem acesso direto na presença de Deus. Amém? Jesus diz que aquele que não perdoa também não receberá perdão. Aquele que perdoa será perdoado. Não retenha ressentimento, raiva, sentimentos de revanche contra ninguém. Entrega para Deus. Deixa Deus fazer a obra. E eu tenho certeza que o teu coração vai ser transformado. Amém, queridos? Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Eu vou continuar falando nessa série sobre o perdão. Então me aguardo, que você vai ser muito abençoado, em nome de Jesus.